Boa tarde, eu me chamo Pedro Isamu Kakinami e hoje irei apresentar o meu trabalho para a conclusão de curso, orientado pelo professor Jackson Vassoler, cujo título é Estudo de modelos mecânicos baseado em uma célula unitária micromecânica para uma estrutura tubular fabricada com a técnica de filamento Wine. A estrutura de apresentação para esse trabalho se dará da seguinte maneira: motivação, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, resultados, conclusão e, por fim, indicações para trabalhos futuros. Materiais compostos são largamente utilizados na indústria e na academia com diversas formas de fabricação. Uma forma largamente difundida é o método de filamento Arm, que geralmente é usado na confecção de vasos de pressão e estruturas tubulares. Diferente de materiais isotrópicos, mais comumente usados na engenharia, os materiais compostos apresentam uma forte correlação entre a forma como ele é fabricado e a forma como ele responderá frente ao seu comportamento de falha. Para realizar uma predição em componentes fabricados com o processo de filamento Wine, técnicas de homogeneização, como a teoria clássica de laminado, não poderiam ser usadas de forma indiscriminada, visto que os padrões geométricos de entrelaçamento podem gerar comportamentos micromecânicos imprevisíveis. Para solucionar este impasse, poderia-se realizar um modelo numérico considerando todas as heterogeneidades do problema. Entretanto, um modelo tão detalhado necessitaria de um custo computacional impraticável. Assim, seria necessário encontrar formas alternativas de prever comportamentos de falhas em estruturas tubulares de filamento Wine. Com isso, o presente trabalho tem por objetivo estudar diferentes tamanhos de modelos que possam permitir calcular falha local para condições de contorno semelhantes. Para isso, são analisados modelos mecânicos simplificados baseados em uma célula unitária para sinalizar o comportamento de falha nessa região para os modelos de diferentes dimensões. O processo de filamento Wine ele ocorre pela deposição contínua de um feixe de filamentos em um mandril que define o formato final da peça. O mandril rotaciona sobre o próprio eixo, enquanto um cabeçote deposita de forma contínua o feixe de fibras. Esse processo está demonstrado nas figuras dos slides. O processo de enrolamento pode ocorrer de três formas: helicoidal, circunferencial e polar. Estruturas cilíndricas geralmente são feitas seguindo o processo de enrolamento helicoidal. Se inicia depositando o filamento em uma extremidade do mandril até outra extremidade, onde o ângulo de enrolamento é invertido e o cabeçote retorna ao ponto inicial. Ao fim do circuito, inicia-se o próximo, deslocando o ponto inicial para o lado, realizando vários circuitos ao recobrimento completo do mandril. Ao recobrir o mandril, é possível ver a formação de um padrão semelhante a um losango. O losango que se repete, também chamado de diamond mosaic, possui regiões distintas. Dentro de cada losango, há duas regiões triangulares opostas que apresentam comportamento de laminado. Ou seja, nessa região não há mudança na direção das fibras, fazendo com que não exista alteração no empilhamento das lâminas. Entre essas duas áreas triangulares há uma região em que ocorre o entrelaçamento de fibras, e pode ser identificado pelo zigue-zague no diamond mosaic. Há também a região de transição entre os diamantes, que pode ser denominada como região de entrelaçamento helicoidal. Para poder utilizar técnicas alternativas de simplificação, como a técnica de análise multiscala, análise global local e outras, será necessário desenvolver um volume representativo que poderia representar uma forma de homogeneizar o material. Nesse contexto, a homogeneização tem como objetivo substituir uma estrutura heterogênea por uma homogênea equivalente. Uma forma de homogeneizar isso seria a utilização do elemento de volume representativo. Para ser considerado como um EVR, ele deve representar tanto o comportamento global como possuir todas as características geométricas e mecânicas do meio heterogêneo. Ressalta-se ainda que a dimensão característica da heterogeneidade deve ser muito menor que a dimensão característica do EVR, e a dimensão característica do EVR deve ser suficientemente menor que a do componente. Para compósitos com distribuição periódica, como o filamento Wine, é possível se utilizar do conceito de célula unitária ao invés de elemento de volume representativo. A célula unitária, em uma série infinita, deve conseguir representar toda a heterogeneidade do material. Além disso, a célula unitária não é um elemento de volume representativo, mas um conjunto de células unitários poderia representar um EVR. Ressalta-se ainda que o conceito de célula unitária não precisa atender à hipótese de que a dimensão característica da heterogeneidade tem que ser muito menor que a dimensão característica da estrutura.
O presente trabalho busca estudar a influência do tamanho do modelo no componente da região da célula unitária para condições de contorno similares. Para isso, é necessário gerar um modelo mecânico baseado em uma célula unitária. A célula unitária, ou Diamond Mosaic do trabalho, foi realizada com um padrão mínimo de repetição, de 3×3, e por questão de geração de malha, optou-se por deixar um espaço entre os feixes, não representando assim uma cobertura completa. A geração do modelo foi feita com o auxílio do software TechGen com os seguintes parâmetros: seção transversal elíptica, espessura das fibras de 0,2 mm, largura de 2 mm, distância entre as fibras de 2,4 mm, ângulo entre os feixes de 11,5 graus, e além disso foi feita uma disposição de entrelaçamento semelhante à de um filamento ARM. Ressalta-se ainda que a geometria que o software gera é plana. Criada a célula unitária, o restante da geometria precisaria ser criado. Para isso, foi utilizado o software CAD, onde foi dado um raio de curvatura de 5,8 mm para a geometria desenvolvida pelo TechGen, e depois foi realizada a montagem da célula unitária de forma periódica, desenvolvendo assim uma estrutura tubular. Uma vez que se tenha a célula unitária e já se tenha gerado uma geometria tubular, seria preciso gerar modelos mecânicos cada vez maiores, para tentar avaliar a influência do tamanho do modelo nas respostas da célula unitária. Para esse trabalho foram desenvolvidas 4 geometrias, 3 estruturas reduzidas e uma estrutura completa, que foi considerada a referência do problema. A menor geometria, estrutura 0,3, engloba uma célula unitária, por isso foi escolhida para ser a menor estrutura. As demais estruturas foram crescendo com um acréscimo de 11,15 mm no comprimento e 90 graus no arco, a fim de sempre aumentar uma célula unitária na largura e na circunferência dos modelos. Devido à dificuldade de aplicar condição de contorno, como pressão, nesse tipo de geometria, foi necessário adicionar uma matriz ao modelo. Sem esse artifício para a distribuição dos esforços, seria impossível aplicar uma condição de contorno igual para todos os modelos. Dessa forma, aplicou-se uma rigidez muito inferior à rigidez das fibras, algo em torno de 100 vezes menor. Sob o modelo numérico da estrutura completa. O material das fibras foi modelado como um material ortotrópico com as propriedades encontradas por Ingo. Entre as fibras e a matriz, que foi colocada para ajudar na distribuição dos carregamentos, foi dada uma condição que o deslocamento dos nós dos elementos sejam nulas. Nas extremidades do tubo foi dada uma condição de simetria no comprimento do tubo, para dar uma ideia de periodicidade. Por fim, foi aplicada uma pressão unitária na região interna do tubo, de 0,1 MPa. Os modelos reduzidos foram modelados de forma semelhante ao modelo completo. Como os modelos reduzidos não formam uma circunferência completa, foi necessário adicionar uma condição de simetria circunferencial em coordenadas cilíndricas, nas bordas que estão indicados em vermelho na imagem. A comparação entre o modelo completo e os modelos reduzidos foi realizada sempre numa região central do modelo, que foi baseado em uma célula unitária, como pode ser visto na figura. Destaca-se ainda o tamanho da região de interesse analisada frente ao tamanho do modelo. Dentro da região de interesse, escolheu-se analisar 3 regiões específicas. A região R1, que é a região que não há mudança na direção das fibras, podendo assim ser considerado como um laminado. A região R2, que representaria a região de cruzamento das fibras. E a região R3, que representaria a transição entre as células unitárias. De forma comparativa, os resultados de tensão foram plotados, mostrando como as tensões se distribuem em cada modelo. A fim de facilitar a leitura, as respostas dos modelos foram plotadas em forma de gráfico, de forma que o tamanho 1 seria o menor modelo, estrutura reduzida 0,3, e o 4 seria o modelo completo. Além disso, plotou-se uma tabela com os erros relativos dos modelos reduzidos, em relação ao modelo completo. Sobre essa região, a região R1, que apresenta comportamento de laminado, é possível notar que o modelo reduzido 0,1 apresenta respostas próximas ao modelo completo, indicando a possibilidade de utilização do modelo reduzido 0,1 ao invés do modelo completo. Como na região R1, as respostas da região R2 foram plotadas em forma de gráfico e tabelas. A região R2, região de maior quantidade de cruzamento de fibras, não apresenta uma estabilização dos resultados,
demonstrando não haver possibilidade de redução do modelo completo. Sobre essa região, ainda é possível notar que, em comparação com as outras regiões, apresenta os maiores valores de tensão e deformação. Essa informação corrobora com literaturas prévias que indicam que essa região apresenta maior probabilidade de falha. A região R3, região de transição entre as células unitárias, demonstrou uma estabilização nos valores de tensão e deformação intermediária em relação às demais regiões. Além disso, essa é a região que contém quantidades intermediárias de cruzamento de fibras, o que pode indicar que a quantidade de cruzamento de fibras prejudica a homogeneização do problema. Sobre o trabalho, conclui-se que foi possível verificar como que a resposta local da célula unitária muda ao alterar o tamanho do modelo. Os resultados mostraram que, apesar de uma das regiões, região R1, apresentar um tamanho que a resposta do comportamento de falha fica próximo ao valor encontrado no modelo completo, não seria possível diminuir o problema por meio da redução do modelo, se baseando na célula unitária, visto que a região de provável falha, que apresentou os maiores valores de tensão e deformação, foi a região R2, que também apresentou os maiores valores de erro em comparação ao modelo completo. Esses valores ainda podem indicar que não seria possível encontrar um EVR nessa estrutura, já que não foi possível encontrar nenhuma propriedade constante que não se altere em relação ao tamanho do modelo global, demonstrando assim que o tamanho característico da heterogeneidade é muito grande em relação ao tamanho do corpo. Para trabalhos futuros, indica-se estudar diferentes relações geométricas entre o tamanho do corpo completo e a célula unitária, aumentando, por exemplo, o diâmetro da estrutura sem aumentar o tamanho da célula unitária. Além disso, seria interessante estudar como diferentes condições de contorno afetariam o problema, a fim de verificar sua influência nesse tipo de modelo. Por fim, acredita-se que seria interessante utilizar dados de uma tomografia computadorizada de uma estrutura fabricada em filamento Arne, para utilizar uma geometria mais realista no modelo. Obrigado.